Então, dando continuidade, que a gente estava conversando sobre a diferença de sonho lúcido e viagem astral, né? O sonho lúcido é apenas um tipo de sonho, né? E aí a gente pensou assim, não, vamos conversar sobre os sonhos de uma forma mais geral, que os sonhos são instrumentos de autoconhecimento, né? E eu considero importante a gente ter algum conhecimento a respeito disso, tá? Não se trata de um assunto que eu domine, nós vamos fazer, isso requer muito mais aprofundamento, tá? Muito mais pesquisa. Eu trouxe algumas anotações para que a gente já pegue dessas anotações para dar o pontapé inicial e a gente buscar aprofundar no tema, tá? Até porque a própria ciência, a psicologia, tudo, também ainda falta conhecer muito sobre esse universo dos sonhos, porque há muita coisa ainda desconhecida, gente. Então, a gente não pode dizer, né, que domina determinado assunto, que ao se falar sobre aquilo vai se esgotar o tema. Em hipótese nenhuma, tá certo? Porque muito ainda há para ser desvendado. Pois bem, então, como vocês estão vendo aí as primeiras anotações, né, do que são sonhos, a gente trouxe assim. Veja se vocês conseguem acompanhar. O sonho é uma ferramenta de autoconhecimento, que a gente falou há pouco, né? Porém, ele vai além de simples interpretações que podemos fazer. Os sonhos fazem parte de um mecanismo profundo do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente se movimenta de diversas formas que a gente nem percebe. Isso foi com base no próprio Jung, quando ele está falando sobre os mecanismos, a mecânica do nosso inconsciente. Todo esse movimento que o nosso inconsciente faz e que a gente não percebe. O ato falho, que é quando você fala alguma coisa, né, que não queria que você abafe, e quando vê você já saiu. Tudo são manifestações do inconsciente. Então, ele se manifesta de várias formas e que é legal que a gente vá conhecendo um pouco dessas formas, já que a gente fala de autoconhecimento, certo? Observar nossos sonhos é importante para termos uma margem de quem somos ou de quem estamos sendo, mas não apenas para identificarmos isso, sobretudo para darmos um direcionamento consciente em nossas vidas, em nossa caminhada aqui. Senão a gente fica aquela coisa, né, gente, do autodescobrimento. Descobri que eu sou uma pessoa grosseira. Aí o que a pessoa faz? Eu sou grossa mesmo, quem quiser gostar de mim que goste, quem não quiser gostar que não goste. Isso não tem nada a ver com... Houve uma parcela pequena do autodescobrimento, houve, porque descobriu e assumiu que é uma pessoa grosseira, mas não transformou isso, não identificou o que é essa agressividade, essa grosseria está querendo dizer, né? Tá? Então, aí vem, continua aqui. Contudo, se não estivermos num sentido existencial, queria que vocês gravassem isso, tá, gente? Contudo, se não estivermos num sentido existencial, onde buscamos o autoconhecimento como meio de desenvolvimento do nosso ser, os sonhos não terão o poder mágico de nos transformar. Então, eu digo isso porque há alguns anos eu mesma já falei, gente, eu não consigo interpretar sonho, eu não sei interpretar sonho, eu não sei como é que eu faço com isso. E de alguma forma, se eu sonhei, de alguma forma isso vai acontecer e pronto, e deixa quieto. Não, não é assim. Não é assim. Os sonhos são instrumentos para que a gente se observe. Mas isso vai acontecer quando você se coloca nesse caminho. Eu quero me conhecer, eu quero praticar o autodescobrimento, eu quero ter vida interior.
seus sonhos começam a ser acesos. Inclusive, gente, pessoas que dizem assim, eu não sonho, nunca comecei, não lembro dos meus sonhos. Quando começa a fazer terapia, por exemplo, começa a lembrar dos sonhos, porque começou a haver um movimento interno. A partir desse movimento interno, vai emergindo, o inconsciente vai emergindo os seus conteúdos, tá? Sem isso, fica uma salada, uma bagunça, e que a pessoa não vai conseguir compreender absolutamente nada. Já é difícil de interpretações. Imagine quando está esse novelo de linhas, justamente porque a pessoa não está começando a capinar, né, o matagal da sua mente, e então, para encontrar ali, no meio desse matagal, uma mensagem, para que ela se conheça, vai ser muito complicado. Vai ser querer encontrar a agulha no meio de um palheiro, certo? E então, quando a gente se coloca nesse caminho, tudo começa a se acender. E aí continua assim. Eles são diálogos internos dos nossos conteúdos. E é preciso observar esse diálogo se quisermos tirar um melhor proveito deles, ou seja, dos sonhos. Neste caso, é preciso auxílio externo para que alguns sonhos significativos possam ser interpretados adequadamente, vez que o ego irá interferir de todas as formas nesta interpretação, seja se vitimizando, seja colocando-se no trono da consciência e nos levando a fazer exatamente o que ele quer. O ego é hábil em driblar as situações quando percebe, né, a luz da consciência se manifestando, e ele pensa, estou perdendo lugar, estou perdendo espaço. Ele pensa que ele vai morrer e ele se desespera, certo? Ele se desespera. No nosso livro, lá Em Nome do Ser, tem uma parte que a gente fala disso, né, quando o ego vai percebendo a chegada da luz natural, porque a luz do ego é artificial, né? Quando ele vai percebendo a chegada da luz natural, ele se desespera, ele começa a dar pane na aparelhagem toda, e aí só vocês lendo o livro para ver essa parte, porque não vai dar para falar tudo, ele vai começando a dar pane nos aparelhos todos, e a pessoa vai pensar que foi por causa da luz natural, ou seja, por causa daquela caminhada, que a vida dela começou a ficar toda atribulada. Não tem gente que diz assim, meu Deus, eu comecei uma caminhada espiritual, eu comecei esse caminho do despertar e eu achei que as coisas iam ficar melhores, as coisas estão ficando piores, e fica mesmo, que é justamente a bagunça que vai fazer, é aquela desorganização da faxina, certo? Para que o novo possa chegar, os novos entendimentos, as novas ideias, os novos conceitos, a resignificação de todos os conteúdos que nós já tínhamos. Então, vai bagunçar. Ninguém pense que vai despertar a consciência, né, para ficar com cara de paisagem, contemplando o universo, não. Vai causar um incômodo muito grande, e esse incômodo é causado pelo ego, certo? E então, a gente observando esses diálogos dos nossos conteúdos, que é o que acontece nos sonhos, né? É preciso que a gente observe para que a gente tire um melhor proveito deles. Agora, e fazer uma interpretação adequada. Agora, a interpretação ipsilíteres nunca será feita, porque um sonho pode significar várias coisas, tá certo? Várias coisas. Então, quando eu até escutei, achei isso fenomenal, aquele psicólogo que eu sempre indico para vocês, o Marlon Reikdal, ele falando assim, quando você tem muita certeza de algo, essa certeza é do ego.
E então, a gente nunca vai poder dizer assim, eu tenho certeza que esse sonho significa isso, isso e isso, porque essa certeza é do ego. O ego já colocando a cara dele ali para camuflar, né? Se camuflar e querer nos levar pelo seu caminho, certo? E então a gente vai estudar. O processo, gente, é de caminhada, não é de certeza. Dá para compreender isso? O nosso processo, quando a gente fala processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de expansão da consciência, é um processo de caminhada, não é para se chegar a um ponto final. É para dar sentido à caminhada, e não para se chegar no fim de uma linha, porque não vai chegar agora, não vai chegar nessa existência, certo? E aí é preciso um auxílio exterior. Como assim? Porque a gente pode, depois de muito treino e aprendendo a silenciar o ego, a gente pode interpretar os nossos sonhos, tá? Mas, enquanto isso, é preciso uma orientação externa na terapia, de um terapeuta que ele tenha preparação, né? Seja capacitado para trabalhar com os nossos sonhos e nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. Por quê? Porque quando ele for fazer essa ajuda, não haverá interferência do nosso ego. Será um ser fora de nós, né? Nos vendo a partir de uma técnica, de um conhecimento científico, certo? E então, sem estar manchado com o nosso ego. E aí a gente não vai ter como se vitimizar, a gente não vai ter como, o ego não vai ter como estar lá no trono dele, no centro da consciência, tá bom? Ao menos que você chegue para o terapeuta e diga assim, não acredito nisso que você está dizendo, não. Esse sonho quer dizer isso, 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 isso. Aí o ego já assumiu totalmente o trono lá da consciência, né? O centro da consciência. E aí continua. Para compreender os sonhos, para quem buscar conhecer a si mesmo, deve ser, antes de qualquer coisa, então, um ato de humildade. Se a gente quiser aprender a interpretar os nossos sonhos, silenciando o nosso ego, a gente vai ter que dar ao ego a luz da humildade, quer dizer, fica quieto aí. Aconteça o que acontecer, eu posso dar o maior piripaque aqui. Não acredito nisso que eu estou percebendo. Aí tem que ter a humildade para perceber. Senão, não há mudança. Se não há mudança, não há transformação. Se não há transformação, essa caminhada perde o sentido, tá? É preciso silenciar o ego para poder, entre aspas, né, ouvir o self que fala através dos nossos conteúdos internos, porque essa comunicação dos nossos conteúdos que se dá, né, os sonhos, tá? É a comunicação do nosso self, o arquétipo divino em nós, ou eu superior, ou Deus interno, como qualquer pessoa queira chamar, né, como chama, né, é o nosso self se comunicando conosco para que a gente se encontre, se realize e a gente entre nesse processo da individuação, tá certo? E aí, queridos, vamos lá para o verde agora, né? Que é a pesquisa com o grifo nosso, tá? Pensar sobre os sonhos tem base em Freud, que nos trouxe a noção sobre o nosso inconsciente. Quem falou primeiro, né, sobre o inconsciente foi Freud. Ele até lançou um livro, né, publicou um livro, A Interpretação dos Sonhos, tá certo? Para Freud, os sonhos, só que veja bem o que significavam os sonhos para ele. Para Freud, os sonhos são o resultado complexo da atividade psíquica humana com a função de satisfazer desejos inconscientes
e elaborar conflitos reprimidos, principalmente de natureza sexual. Então, Freud via nos sonhos, né? Isso, a satisfação de desejos inconscientes. Aí chega Jung, né, que foi discípulo, né, de Freud, depois se separou de Freud, né, e construiu a teoria dele, tá? Que é a qual a gente mais estuda, é a teoria que Joana de Ângeles trabalha, cita muito, Carl Gustav Jung. E aí Jung vem e diz, né? Os sonhos trazem à tona a natureza ancestral profunda do homem, na forma de símbolos universais, os arquétipos. São mensagens que podem ser decifradas e integradas à nossa consciência, tornando-nos mais completos. Ou seja, porque antes dessa integração da consciência, dessa tomada da consciência, nós estamos fragmentados, né? Nós não estamos sendo o ser integral, tá? E então, Jung vai dizer que os sonhos, né? Todo sonho, ele é uma linguagem simbólica. E então a gente vai precisar conhecer um pouco sobre os símbolos, para que a gente possa compreender, estudar, analisar, observar os nossos sonhos. Que ele diz, olha, tudo o que acontece naquilo que você sonhou são símbolos, os sonhos são simbólicos. E esses símbolos trazem, então, uma mensagem, um recadinho para ser decifrado. E aí, no contexto literal dele, por isso que está em pretinho e branco, né? Sem grifo nosso. Sonho é uma representação em forma espontânea e simbólica da situação atual do inconsciente, ou seja, como nos encontramos. Então, ninguém vai sonhar como era no passado, como será, como estará o seu conteúdo inconsciente, como era o seu conteúdo inconsciente no passado, e como será o seu conteúdo inconsciente no futuro, porque não são construções, né? Como é que você vai sonhar com conteúdos que você ainda não tem? E então, por isso que ele diz, da situação atual do inconsciente, ou seja, com os conteúdos que nós temos agora. E que olha que não é pouca coisa, né? Porque nós estamos falando de diversas existências, diversas experiências, e por isso que quando a gente fala do autodescobrimento e que a gente fala de se utilizar dessa ferramenta, desse instrumento de autoconhecimento que são os sonhos, para nos conhecermos, a gente não vai poder colocar um ponto final. Quer dizer, chegou aqui, fim de linha, já me conheci completamente. Isso não vai acontecer. Tudo isso é para dar sentido à nossa caminhada, ser uma caminhada assertiva e com propósito. Que propósito é esse? O nosso desenvolvimento, a expansão da nossa consciência, né? E o estreitamento de nós com o nosso Deus interno. Então, vamos lá. E aí, ele traz, certo? Alguns tipos de sonhos, e aqui também meio en passant, tá? Um resuminho, para que a gente apenas se situe hoje, tá? E aí, então, ele traz alguns tipos de sonhos para que a gente possa se localizar. E aí, então, o que os sonhos representam? Pode representar, né, uma reação do inconsciente frente a uma situação da consciência. Como assim? O sonho expressa o inconsciente, podendo ser favorável à postura da consciência, onde
o sonho complementaria a realidade vivida, né? Pode ser frente a uma escolha ou ação da consciência. O inconsciente pode se expressar, então, por meio do sonho, este podendo ser complementar ou compensatório à atitude da consciência, estando intimamente ligado aos acontecimentos recentes. O que a gente entende por isso aí? Que esse tipo de sonho pode, né, pode ser uma manifestação do inconsciente, como se dissesse assim, olha, essa escolha aí, essa decisão, tá legal, tá correta. Aí agora, ó, foi legal. E então pode vir numa forma compensatória. Eu acredito que tive um sonho desse, é bom quando a gente vai citando exemplo, né? Para a gente poder ir compreendendo. Eu acredito que eu tive um sonho desse quando, em 2017, aconteceu uma coisa, foi no ano que minhas netas nasceram, e eu memorizei o ano porque foi o ano que elas nasceram, né? Então, foram vários acontecimentos, né? Nascimento delas e decisões que eu tinha que tomar. E eu tive um sonho, eu tive que tomar uma decisão muito importante, muito séria. E aí eu tive um sonho com essa finalidade, acredito eu, compensatória, de que a decisão é essa, você fez certo. Entendeu? Não sei se interpretei correto, porque quem é que tem certeza? O ego. Se eu falar, tenho certeza, acertei na decisão, porque o meu sonho quis dizer isso, isso é o ego falando. Eu imagino, pela interpretação que eu fiz, com um pouco de conhecimento, tá? Que o sonho que eu tive quis dizer isso. O self quis dizer isso, movimentou aquele conteúdo, houve aquele diálogo, esse diálogo aparece, como é que Jung diz? De forma simbólica, então, através de imagens. Esses conteúdos se manifestam através de imagens, e através dessas imagens, né, eu entendi que, yes, decisão, escolha feita com acerto. Espero que sim. Acredito que sim, porque a gente vai ver também algumas coisas no decorrer do tempo. E com o passar do tempo, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo, sinto, percebo que a decisão foi acertada, certo? No item 2, o outro tipo, né? O que pode representar o sonho, ele diz, um conflito, que pode ser um conflito entre a consciência e o inconsciente, já é o contrário do primeiro, né? Que é o sonho, então, é uma ação espontânea do inconsciente que difere da atitude da consciência, ou seja, não concordou, né? Difere, está te mostrando outro caminho. Olha como é importante, né? A gente ir buscar conhecimento para compreender. É tipo, opa, Angélica, não vá por aí, você vai se dar mal. Aí a Angélica nem ligou para o sonho, não está nem aí para isso, e o self chamando, o self chamando. Angélica, não é bem assim, peraí, vamos com calma. Apareceu toda aquela simbologia, a Angélica não buscou uma terapia, não buscou uma orientação, não buscou compreender o conteúdo daquele sonho que foi significativo, né? E aí vai se dar mal. Por quê? Porque ela não vai transformar sua atitude, não terá uma atitude consciente, né? Não vai transformar os motivos daquela sua escolha e tal, daquela sua decisão, daquela sua postura frente a alguma situação, porque quando se trata de autodescobrimento, assim, o exemplo, a Angélica pode não estar nem aí para nada disso, certo? No terceiro item,
Jung diz, né, que o sonho pode também ser uma ação do inconsciente com o objetivo de modificar uma atitude da consciência para onde o indivíduo deve seguir. Ou seja, nesse aí, ele já mostra o caminho. Já mostra o caminho, né? Vamos dizer que primeiro vem um alerta, depois vem, olha, cara pálida, presta atenção no que está sendo mostrado para você. Você tem que seguir pelo tal caminho. Você tem que ter tal postura. É uma coisa mais embora simbólico, sempre simbólico, tá? O inconsciente nunca vai se manifestar com frases prontas. Angélica, assuma tal postura. Angélica, vá por tal caminho. Nunca será assim, tá? Até porque a caminhada do autodescobrimento perde o sentido, né? Então, é tudo muito simbólico. Então, a Angélica vai ter que... Teve um sonho significativo, porque não é todo sonho também que a gente vai estar saindo, interpretando, feito doido. Ah, tenho que interpretar agora todos os meus sonhos. Não, os sonhos significativos são aqueles sonhos que trouxe uma carga emocional. Você acorda e sente aquele sonho mexeu com você de alguma forma. Preste atenção nele. Tem aqueles sonhos que pode parecer mais bobinhos, embora eles trazem alguma mensagem, porque nenhum sonho é bobinho, tá? Mas, assim, a gente também não precisa estar feito doido interpretando, né, todos os sonhos, mas aqueles mais significativos, que, como disse, que trouxe essa carga emocional, tá certo? Aí é muito legal anotar, gente, os sonhos, ter o hábito de anotar, até porque quando está anotando, o inconsciente, ele continua se comunicando. Quando você está escrevendo, parece que vai fazendo um downloadzinho, sabe, da mensagem, e você vai dando uma abertura na sua consciência e você vai começando a compreender. Quando você está contando para outra pessoa, também acontece. E quando está contando para o terapeuta, né? Melhor ainda, entendeu? Vai dando essa abertura. Quando a gente conta uma história para uma pessoa, dá aquela organização na mente, a gente não começa a ver pontos que a gente nem tinha identificado antes, né? Assim é com o sonho. Quando a gente começa a escrever, a gente vai percebendo, sentindo, né? Mais falas, entre aspas, né? Do nosso inconsciente, do nosso self. Então, é muito legal, muito importante anotar os sonhos, certo? Porque memoriza isso. O inconsciente nunca deixa de se comunicar conosco. Não prestou atenção aos sonhos? Tudo bem, ele vai se comunicar de outras formas, através dos problemas que nós vamos enfrentar, através das enfermidades, né? Que é tudo psicossomático. Ah, mas eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não sei o que é que eu fiz. Não, eu perdoo todo mundo, eu não sei por que eu estou com esse problema no fígado, porque eu ouvi dizer, né, que problema no fígado é mágoa, é raiva, é ressentimento guardado. Eu não sei por que eu tenho esse problema no fígado. Eu não tenho nada disso, não. O sonho tentou te mostrar sua raiva escondida nas suas sombras. Aí a gente não descobre as nossas sombras. E então a gente não trabalha com elas. Aí diz assim, não prestou atenção, não? Tá lá, ele continua se comunicando com aquela pessoa que não simpatizou com a gente, que diz assim, nossa, fulano tem uma cara de pessoa má, por exemplo. Poxa, logo eu? Não, eu sou uma pessoa tão legal. Poxa, fulano me achou com a cara de uma pessoa má, de uma pessoa invejosa. Não se melindra não, tá, cara pálida? Tá no caminho do autoconhecimento? Pega isso e vai se estudar. Você pode pegar isso e falar, peraí, naquele dia eu tive um sonho assim, assim, assim. E agora aconteceu isso.
O que é que isso está querendo dizer? Não precisa você comentar com ninguém, é você com você mesmo, trabalhando o seu mundo interno, é você com seu Deus interior, buscando se descobrir, tá certo? E então, nesse tipo do sonho, ele vai dizer, né, que aí é uma ação do inconsciente com o objetivo de modificar uma atitude da consciência, levando, né, mostrando para onde o indivíduo deve seguir. No quarto e última forma, né, de manifestação do sonho, ele diz que é um processo, pode ser um processo de onde não há uma relação com o próprio inconsciente. Como assim? Se os sonhos, né, são comunicações dos nossos conteúdos, e então não tem relação com o inconsciente, existe esse tipo de sonho, e Jung chamou, né, de os grandes sonhos. São sonhos que emergem do inconsciente, apresentando um caráter luminoso. Então, que ele chamou de grandes sonhos. E aí eu trouxe aqui para vocês verem o que significa luminoso, tá? E aí no dicionário, e tanto como na pesquisa, dentro de páginas, né, de psicologia que falam em Jung. Conceito derivado do latim numen, luminoso vem de numen, significando emoção espiritual ou religiosa, que vem a ser despertadora, misteriosa ou inspiradora. É dito que nesses grandes sonhos, ou seja, é uma coisa que transcende, ultrapassa os seus conteúdos, está além disso, né? É um contato com o sobrenatural, né? Entre aspas, com o fantástico, o maravilhoso, o que, vamos supor, que a ciência materialista diria assim, isso é surreal, isso não existe. E esse tipo de sonho vem com uma carga de transformação. E aí tem gente, já vi gente conversando a respeito e falando que muita gente confunde com um estado de iluminação. Não, a iluminação é um estado de consciência que vai acontecer por diversos meios. E um desses meios, porque os sonhos não são instrumentos de autodescobrimento e de expansão da consciência, se a gente prestasse atenção neles. Então, esses grandes sonhos, né, de caráter luminoso, ele será um instrumento para a iluminação. Por quê? Porque através dele dá uma virada de chave. Entende? Eu entendo dessa forma quando eu leio sobre isso, do que Jung se tratava. É aquele tipo de sonho que não tem para onde correr, vai dar uma virada de chave. É tipo que você volta e diz assim, caramba, eu estava sofrendo por causa disso ou daquilo. Eu sou muito mais do que isso. Então, você dá aquela virada de chave e há uma transformação na sua vida. Por isso que ele chama grandes sonhos, certo? Então, a quarta forma de manifestação de um sonho. Aí a gente trouxe aqui também, como Joana de Ângeles, né, trabalha muito conceitos junguianos, e vira e mexe a gente está falando de Joana de Ângeles. Aí a gente trouxe também do livro Autodescobrimento, uma busca interior, que ela fala dos sonhos, e ela diz que se trata de, né, representação das pulsões e desejos. Então, tem um pedacinho lá de Freud, que a gente viu lá atrás, né? Correspondentes ao id das concepções freudianas. Olha aí.
Lembra que a gente conversou sobre o id, que é aquele ser primitivozinho, né? Que tem o id, o ego e o superego. O id é aquele ser, o primitivozinho na gente ainda, cheio de desejos, é ele que diz assim: vai lá e faz o que você quer, né? Toma todas, ou então namore com quantos você quiser ao mesmo tempo. E não só isso, tantas outras coisas, tipo, vai, fica com esse dinheiro só para você, porque você precisa mais do que fulano. Coisas muito voltadas às sensações e ao instinto de sobrevivência, dentre outras coisas, né? O ego está no centro, controlando isso. O superego é aquela parte do ego que é construída nas crenças religiosas, nas tradições familiares, nas questões culturais, que diz: não, eu não vou fazer isso porque uma boa moça não faz isso. Uma boa moça, ela senta de perna cruzada, ela tem que se comportar direitinho. O que a gente falou lá atrás, né, sobre antes, né? Sobre o casamento, uma mulher tem que casar, então ela vai ter que se comportar bem direitinho para que um homem possa querer casar com ela. Senão ela não vai, se ela não for uma mulher direita, né? Recatada e do lar, ela não vai arrumar ninguém para casar. Então o superego vai dando essas orientações, dando esse controle, né? E o id traz os nossos desejos, as pulsões. E aí o conteúdo que vai ficando reprimido no inconsciente, porque o superego reprimiu, né? Porque todas essas convenções, né, reprimiram, aí sai na forma dos sonhos. Então, Joana de Ângeles também defende essa parte dos sonhos trazidas por Freud. Então, um tipo de sonho assim também pode acontecer, né? Então, você pode ser casado, mas você tem maior desejo na esposa do seu amigo, mas você nunca vai manifestar isso para não trair sua mulher, nem perder seu amigo, mas você reprimiu tanto isso, você vai lá e sonha que está no maior love com ela. Entendeu? Pode acontecer assim, ou de outras formas, porque os sonhos são simbólicos, então não necessariamente vai ser literal você sonhar que está numa cama fazendo amor com aquela mulher, certo? Mas assim, aparecer também de uma outra forma. E aí a outra forma que Joana de Ângeles fala, que se tratam de desdobramentos do espírito durante o sono, aquilo que a gente sabe, né? Deitou, dormiu, saiu, né? Até rima. Deitou, dormiu, saiu. Que participa de encontros, eventos, atividades socorristas, tudo aquilo que a gente já sabe. Nessas ocorrências pode haver vislumbres do passado e do futuro. Agora, nesse item que ela traz, e a gente sabe que isso acontece, que a gente desdobra e pode estar, né, fazer uma viagem astral, ir para vários lugares, trabalhar, como ela falou aqui, né, participar de eventos e atividades socorristas e tantas outras coisas. A gente precisa ter em mente que os nossos conteúdos inconscientes, eles de alguma forma sempre estarão presentes, tá? Mesmo numa viagem astral que você esteja num grau bom de lucidez, o nosso conteúdo inconsciente ele vai estar presente. Então, porque faz parte da gente, porque quando você vai nessa viagem astral, quando num desdobramento, né, você vai participar de outras coisas, você está indo com todos os seus conteúdos. É diferente dos grandes sonhos que Jung falou, que transcende esses conteúdos. É tipo, deixa tudo lá quieto e vem cá ver, sentir, experimentar em você o que está além de tudo isso.
Aí é diferente. Então, você pode... eu tive uma viagem astral, eu lembro de algumas partes e que eu estava num local muito bonito e que tinha umas cortinas verdes e, de repente, um dos seus conteúdos lá é de que você é super fã do verde. O verde tem uma informação energética que lhe traz paz, porque ninguém gosta de nada à toa, porque tem uma informação energética, e aí, de repente, na realidade mesmo, as cortinas eram amarelas, ou azuis, ou brancas, mas você viu verde. Acontece assim. E tem um exemplo disso, de que a gente não se liberta dos nossos conteúdos inconscientes, mesmo em atividades espirituais. Eu acho que é no livro Os Mensageiros, de André Luiz, já falei, já em outros momentos já falamos sobre isso também, né? De uma menina que André Luiz relata, de uma jovem que encontrou com a avó dela, a avó deu uns conselhos sobre mentiras, sobre coisas que poderiam prejudicá-las, e papai, por aí vai. E aí, André Luiz perguntou, né, na época, ao instrutor dele, se ela iria lembrar que sonhou com a avó. E aí ele disse que não, mas que, de acordo, né, com os conteúdos que ela tinha, e que estavam no inconsciente coletivo, o que é que tem? Quando fala de mentira, de falsidade, qual o símbolo da mentira, que está no inconsciente coletivo? A cobra, porque vem lá da história de Adão e Eva, né? Que a cobra enganou Eva. E então isso ficou, né? Essa crença, né, criada pelas religiões, ficou no inconsciente coletivo. E então, até hoje a gente não fala assim, fulano é uma cobra, traiçoeira, mentirosa, falsa. A gente não coloca esses adjetivos nas nossas coleguinhas? Coloca. Não colocam na gente também? Eu odeio aquela mulher, Ave Maria, aquilo é uma cobra. Então, porque esse símbolo e essa informação energética está no nosso conteúdo, né? No nosso inconsciente coletivo, já ia me achando aqui. E que ela também ia dizer assim, nossa, né? Acordei, sonhei com cobra, sonhei com cristal, com vidro se partindo, porque estava falando da fragilidade, como a mentira é frágil, e por aí vai. Então, ela não ia lembrar, porque a gente não lembra de todas as viagens astrais, não é assim, conversamos, né, no encontro passado sobre isso. Ela não ia lembrar que encontrou com a avó, mas ela ia ter a lembrança simbólica, né? Então, ia dizer que teve um sonho assim, assim, assim. Então, se fosse uma jovem que se colocou ao caminho da vida interior para conhecer a si mesmo, então, se desenvolver e expandir a sua consciência, ela iria observar a simbologia desse sonho. O que é que a cobra significa? O que é que o cristal se partindo significa? Inclusive, gente, até lembrei agora e que não tinha trazido nessas anotações, que Jung fala dessas observações para a interpretação dos nossos sonhos, né? Tem a observação objetiva e a observação subjetiva. Aquela objetiva é que ela vai ter um caráter geral, certo? Então, do que significa cobra. A subjetiva é como é que você se sente em relação à cobra? E então, justamente por isso que é complicado alguém interpretar o nosso sonho por nós mesmos. Por quê? Porque o sonho ele vai trazer uma carga emocional. E quem vai sentir essa carga emocional é a própria pessoa que sonhou.
Então, se você vai levar seu sonho para o terapeuta, né? O terapeuta, ele não vai interpretar, ele vai te ajudar a chegar numa interpretação. Ele vai te levar a você mesmo se observar, se utilizando do conhecimento, dos símbolos, de uma carga informativa, né? De alguns símbolos, e levar isso para você, e isso será trabalhado em você por você mesmo. Porque se você não trabalhar em você mesmo, o terapeuta não vai poder fazer nada. Entende? Então, por o sonho trazer uma carga emocional, na observação dessa análise objetiva, nessa observação objetiva, né? A gente vai parar, pensar, refletir como é que a gente se sente diante daquele símbolo, diante daquela imagem. Ah, eu sonhei com uma enchente, assim, 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 e invadiam as casas, e era um monte de gente caindo, um monte de gente morrendo, afogado, e aí, sonhar com enchente, enchente, o símbolo, água, o símbolo enchente, esse arquétipo quer dizer isso. Mas como é que eu me sinto? O que é que uma enchente significa para mim? Perda, medo, angústia. E aí você vai juntando isso com a observação dos outros símbolos para conseguir chegar a um mínimo, né, da formação de uma interpretação. Então isso quer dizer que eu estou angustiada por causa disso, assim, 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 que é melhor rever tal conceito, assim, assim, assim. Você é quem vai se identificando, certo? Vamos lá. Eu começo a falar dentro de algum tópico e acabo que esqueço que tem os outros tópicos que continuam. E depois, no terceiro item, Joana de Ângeles também fala, né? Que o sonho também é um processo conduzido pelo self, que já vimos sobre isso, né? Impulsionando a individuação. Nem vou me esticar muito nisso, porque falamos muito lá atrás já, né? Que a comunicação do self, o Deus interior, como queiram chamar, né? O self significa o si mesmo, né? E então, o si mesmo, nós, Deus em nós, a unidade, o arquétipo divino em nós. Porque Deus é inconcebível, então o self é o arquétipo, a imagem entre aspas, né? O símbolo divino em nós. E é o self que nos leva, nos impulsiona, que faz essa comunicação, esse diálogo dos nossos conteúdos para que a gente se conheça. E nos conhecendo, nos descobrindo, a gente vai trabalhando o processo de individuação. Então, que a gente saia da caixinha, né, e comece a pensar por nós mesmos, certo? E aí, fiz algumas ligeiras anotações aqui para a gente finalizar, como interpretar os sonhos. Até já tinha falado um pouco lá atrás, né? Ter contato com os símbolos e suas representações. Então, gente, é meio complicado a gente querer interpretar um sonho sem que a gente tenha algum mínimo de conhecimento também, né? Então, a gente vai procurar conhecer, tem livros muito bons sobre a interpretação dos símbolos, que vai nos levar, né, a uma proximidade com uma interpretação mais adequada. Eu até escutei também uma vez o Marlon Reikdel, acho que isso tem um ano, ou mais de um ano, mais ou menos. Eu lembro que foi o ano passado,
que eu assistindo uma palestra dele, eu ouvi ele dizendo assim, como, né, a gente falou lá atrás, o nosso inconsciente, ele sempre está se comunicando, então, como vai acontecer dele continuar se comunicando, o self vai estar lá se comunicando, quando você for anotar os seus sonhos, dizer assim, nossa, eu aqui escrevendo, anotando, senti isso assim, 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 né? Também, eu achei muito engraçadinho quando eu vi, e eu não tinha muito conhecimento disso, aprendi com ele, quando eles, você pega um livro de autores sérios, né, gente? Não é de interpretação de sonhos que tem na internet, não. Sonhou com gato, é isso. Sonhou com boi, é aquilo. Não se interpreta sonhos através disso. Esqueçam que existem esses sites. É autoconhecimento que você quer? É autodescobrimento que você quer? Esqueça que existem esses sites, tá? Porque o ego vai adorar, vai lhe enganar, porque vai dizer assim, isso significa que você será uma deusa amada por todo mundo. E o sonho quer dizer, olha, ou você muda, ou você vai terminar só. Para aprender a conviver com as pessoas. Porque eu estou aqui te falando no sonho que você aprenda a conviver com as pessoas. Aí você sonhou que estava sendo elogiado, que você estava numa festa, alguma coisa assim, entendeu? Estou inventando agora, tá? Estou inventando. E aí você sentiu a própria realeza, né? E aí vai nesses sites e diz, sonhar com festa, sonhar com elogio, sonhar com não sei o quê. Diz, bons ventos para você. Você vai encontrar o amor da sua vida ou você vai ser tratada como uma rainha. E o sonho está querendo dizer, olha, se você não aprender a se relacionar bem com as pessoas, você vai terminar sozinho para justamente você aprender a se relacionar. Porque o sonho não é um instrumento de autoconhecimento. Se a gente não presta atenção à enfermidade, se a gente não presta atenção, os problemas que a gente vai vivenciar. E então, essa solidão será um dos problemas que será vivenciado para que se dê o autodescobrimento, o autoconhecimento, certo? E então, eu não trouxe gente aqui, mas eu posso deixar aqui a promessa, tá? De depois trazer para vocês o nome do livro, dos sonhos, de estudo sério, né? Com base em Jung e tudo, para que a gente tenha algum conhecimento sobre os símbolos. E aí, já ia me passando, fui falando, que houve o Marlon Reckdam falando assim, né? Da mesma forma que o inconsciente continua se comunicando, quando você pega o livro, pode ter lá, porque não é uma coisa reducionista, tá? Ah, sonhei com uma vaca, e vai estar lá nesse livro, fonte de profundos estudos, não vai estar lá, vaca significa exercício, vai ter um monte de coisa, várias coisas. E aí você vai ficar assim, e qual que será isso aqui? Se você se colocou no caminho, os sonhos acendem, não é isso? Então, se você se colocou no caminho, os sonhos acendem. E Marlon diz que você sente, você vai sentir. É esse aqui. No meio daqueles textos complexos, né? De estudos tão profundos ali, você vai sentir. É isso aqui que está querendo dizer. É isso aqui. Tá? Por quê? Você se colocou no caminho. Então, acende os sonhos, você sente. Tudo começa a acontecer. O diálogo, esse diálogo se intensifica, gente. Se intensifica. Por quê? Porque houve um movimento, está em movimento. Você está fazendo um movimento para dentro. E então o que está dentro começa a sair. Tá? E aí, até botei aqui análise objetiva e subjetiva, mas já falei lá no final, né? Não precisa repetir. Então, quando você vai fazer a interpretação do seu sonho, você vai
buscar, né, conhecer um pouco sobre os símbolos, você vai considerar aqui o seu inconsciente como um todo, né? Que lá estão suas sombras, a ânima, o ânimos, né? Já tivemos encontro que falamos sobre isso, que é a ânima. O feminino inconsciente de um homem, ânimos, o masculino inconsciente de uma mulher. Que a gente viu até nos princípios herméticos também, né? Tudo tem dois gêneros, né? Tudo é masculino, o princípio do gênero. Tudo é masculino e feminino. Princípio do taoísmo também, que fala do yin e do yang, né? A energia masculina e a energia feminina. Pronto. Eu vou até, para a gente, como a gente falou lá atrás, é bom citar algum exemplozinho, que a gente vai pegando, né, melhor, que a gente vai observar, olha, isso aqui pode ser uma sombra, isso aqui pode ser minha ânima falando, né, no caso do homem, isso aqui pode ser meu ânimo, e no caso, tanto faz, eu falei assim do caso do homem não, mas tanto faz, a mulher ou o homem pode sonhar com a ânima e o ânimos, né? Porque ela pode estar precisando trabalhar, a mulher, trabalhar a ânima dela, como pode estar precisando trabalhar o ânimos também, e o homem também pode estar precisando trabalhar a ânima e o ânimo. Vou contar rapidamente. Teve uma vez... E os sonhos, eles vão se intensificando até serem ouvidos, não é isso? Aí teve uma vez que eu sonhei, eu ainda trabalho com essas interpretações, porque, vou repetir, não teremos certeza, tá? A gente vai começando a clarear a caminhada. Eu tive um sonho que eu estava no mar, e aí... Estava sozinha no mar e vinham ondas e eu estava ali assim maravilhada. De repente, do fundo do mar, e o mar é um símbolo que representa o inconsciente. Então eu estava lá mergulhada no inconsciente. Do fundo do mar, ou seja, um desses conteúdos, saiu, gente, e veio. Eu senti assim... Sabe no sonho quando você não sabe como foi, mas foi? Eu estava brincando com as ondas do mar, mas eu vi que do fundo do mar emergiu um par de chinelos e veio seguindo nas ondas, e quando chegou próximo a mim, eu identifiquei que aquele par de chinelos eram masculinos, eram chinelos de homem. E aí eu disse, ué, que estranho, chinelo masculino aqui, veio até a mim. Aí a onda do mar, ela não volta, né? Ela não volta, vai até a areia e volta. Nessa de quando voltou, levou o chinelo de novo para o fundo do mar. Daqui a pouco lá vem ele de novo. Eu tentava pegar, quando eu pegava, a onda voltava e levava o chinelo para o fundo do mar. Isso foram 3 vezes. Acordei. Nossa, eu anotei, escrevi lá. Nossa, que sonho estranho. O que é que esse sonho quer dizer? Chinelo masculino? Aí fiquei, isso tem alguma coisa com ânimos. E aí eu comecei a pensar a respeito e comecei a trabalhar sobre isso. E eu já tinha conversado também com vocês que eu recebia muitos alertas para, Angélica, trabalhe mais essa ânima, a energia feminina. Você precisa equilibrar um pouco a mãezona, aquela pessoa que tem dificuldade em dizer não, você precisa chorar menos e agir mais. O agir é o quê? O ânimo. Você precisa ser mais firme. E houve mudança, não houve? Houve mudança. Aí eu comecei a trabalhar isso. Mas aí a gente pensa, finalizou? Não finalizou. Por que não finaliza?
Aí o que foi que aconteceu? Há pouco tempo, poucos meses, eu acho que tem uns 4 ou 5 meses, pensei, eu disse, eu acho que eu resolvi isso, né? Porque eu estou mais firme, eu já digo não, eu já não choro mais por causa de ninguém, eu já digo assim, olha, é isso que você tem para me oferecer, muito obrigada, mas eu não aceito. Eu já consigo, não quer estudar não? Pronto. Então, neguinho, agora problema seu, o estudo continua, entendeu? Eu já consigo, eu não conseguia, então eu não choro mais. Bom, tá, então resolvi esse conteúdo. Olha o ego, achando que resolveu e querendo finalizar algo. Aí, há 4 meses, em torno de um ano e meio depois, o sonho se repete. Não no mar com o chinelo. Como foi que aconteceu? Estou eu num local, num espaço aberto, não sei que espaço era aquele, parecia uma entrada de shopping, mas não tinha ninguém, não tinha movimento de pessoas. Estava tudo aberto e não tinha nada. Não tinha lojas, não tinha nada assim. Era tudo aberto. E muitos vidros, muitos vidros. Nisso, eu entrei em um banheiro, numa cabine que parecia um banheiro. Estou chamando de banheiro, mas eu não sei se era. Aí eu entrei numa daquelas cabines e eu estou lá, estava mexendo na minha bolsa, procurando alguma coisa. Gente, aquelas portinhas de banheiro, né, que não é aquela coisa até o teto, que elas são assim, baixas. Um homem colocou a cabeça ali. Eu entrei em desespero. Eu dei um grito, meu Deus! Aí falei assim, ainda bem que eu estou vestida, eu estou protegida. Esse homem abriu a portinha. Quando ele abriu, ele tinha uma arma na mão e disse assim: eu estou passando fome, eu estou precisando de dinheiro e eu quero que você me dê dinheiro. Eu disse, moço, eu não tenho. Oh, e hoje em dia, né, tudo no cartão, eu não tenho dinheiro nenhum aqui. Como eu estava já com a bolsa aberta, mostrei para ele. Ele disse, se você não me der dinheiro, eu vou te matar. Eu acordei. Meu Deus, quem é esse homem? Será o Ânimos? Se eu não trabalhar o Ânimos, olha, aí eu fui lá. Se eu não trabalhar o Ânimos, eu vou viver alguma experiência ruim para eu aprender a trabalhar esse Ânimos. Então, eu não me equilibrei ainda. O que é que está faltando? Aí tome a pensar, refletir, a meditar, conversar com Deus. Chega, selfie, me ajude. E nessa, quando você se coloca no caminho, os sonhos acendem. Gente, se repetiu. Esse foi há uns 4 meses. 2 meses depois se repetiu. Já não, quase a mesma coisa. O cenário parecendo um shopping, tudo quase a mesma coisa. Só que dessa vez não foi um homem com uma arma, foi a mulher. Eu disse, agora é a Ânima que quer me matar. O que será? Então, comecei a trabalhar essa interpretação, certo? E aí eu vi que, no meu entender, que eu fui trabalhar com ânimos, mas ele ainda não equilibrado. Trabalhei com a ânima, mas ela ainda não equilibrada. Pois está os dois em desequilíbrio, e por isso que eu tenho uns roupantes, assim, umas falas assim meio agressivas. Por os dois podendo estar, é uma hipótese, podendo estar em desequilíbrio, eles saem em momentos, né? Em momentos alternados, onde, de um lado, eu posso estar com a ânima adoecida e ficar depressiva, e chorar muito, e não conseguir dormir,
toda aquela energia, informação energética da ânima à flor da pele. Do outro lado, toda a informação energética do ânimo à flor da pele, que é quando eu vou ser firme demais, quando eu posso ser até agressiva. Daí que a gente falou, olha, é preciso humildade para se conhecer. E então, como são recentes, estou pegando tudo isso, anotei, para ir me conhecendo e trabalhar com isso, para encontrar o quê? A individuação nesse aspecto, o caminho do meio, que não é o que querem que seja, que o ânimo seja, e não é o que querem que a ânima seja, mas o que é a Angélica com o seu Deus interior. Quem é ela na união desses dois? Como é o comportamento dela na união desses dois? Quais são as escolhas de Angélica na união desses dois? O caminho do meio, o equilíbrio. E nesse equilíbrio, então, dar-se-á a individuação. Porque Angélica será, então, ela mesma, independentemente do que o mundo espera que a Angélica seja. Então, é para isso que ela está sendo chamada. Para trabalhar a firmeza, a objetividade, a clareza. Essa não é a informação energética do ânimo? A clareza, a objetividade, o para fora. O masculino é o para fora, o feminino é o para dentro. E trabalhar isso do para dentro, da sensibilidade, da intuição, do acolhimento, da força também, mas da introspecção. Então, trabalhar o para dentro e trabalhar o para fora. Trabalhar sensibilidade e trabalhar a racionalidade também. A ânima, quando em desequilíbrio, ela pode cair numa subjetividade tal que pode perder a razão, porque perde um quê de um raciocínio lógico, de um raciocínio com clareza de caminho, com clareza de propósito, com clareza de um segmento. Então, não, eu gostaria que isso fosse assim. A minha sensibilidade diz isso, mas eu preciso ser clara, objetiva, e nesse momento vai ter que ser assim, assim, assim. Isso é que vai dando esse equilíbrio. Então, trouxe esse exemplo, e não vou estar falando da vida dos outros, porque eu não tenho como estar interpretando o sonho dos outros, né? Então, eu trouxe o exemplo de mim, do meu, para que vocês pudessem compreender. Então, estou analisando ainda esses sonhos, tá certo? Mas, por praticar o autoconhecimento, já faço alguma ideia, sim, do que eles estão querendo dizer. E se eu não buscar transformar, se eu não buscar me modificar a partir desse diálogo do self comigo, o que é que vai acontecer? O ânimos pode simbolicamente me matar através do quê? De uma experiência negativa que vai me obrigar a encontrar a trabalhar, encontrar essa informação energética. Tá certo, meus queridos? E aí eu coloquei aqui no final só duas observações que eu não queria esquecer de falar, né? Sobre pessoas que dizem não lembrar dos sonhos, né?
Lembra, como a gente falou lá atrás, quando você se coloca no caminho do autodescobrimento, você vai fazer uma terapia e tal, seus sonhos começam a ascender, porque todo mundo sonha. A gente tem uma média de 5 a 6 sonhos por noite, é porque a gente não lembra de todos, certo? Mas todo mundo sonha. Tem alguns que não serão lembrados por motivos outros, às vezes uma viagem astral que você estava numa dimensão que você não tem como trazer a lembrança, ou num socorro espiritual, né? Como você, como a gente já falou, né? Que não vai trazer a lembrança minuciosa de tudo. Você pode não lembrar, tá? Mas que você sonhou, tá? E sobre os sonhos recorrentes. Sonho recorrente é recado que não foi atendido, que esse, né, da pessoa me matando, primeiro foi o ânimo, ou um homem, depois uma mulher, né? Me matando não, apontando a arma para mim. Primeiro foi um homem, depois uma mulher. Talvez se encaixe nisso de sonho recorrente, de que, opa, peraí, prestou atenção primeiro não, tem o segundo aqui. E agora? Será que vai ter mais outro? Né? Então, sonho recorrente significa mensagem que não foi compreendida. Então, ele vai ficar se repetindo. Tá certo, meus queridos? Então, esse foi nosso bate-papo, né? Simples, sobre os nossos sonhos, mas para que já seja um pontapézinho inicial para a gente caminhar em busca de sabermos quem somos nós.